e senhores, bom dia. Gostaríamos de saber se há alguém representante da OAB no auditório. Neste momento, damos início à terceira edição da Sexta Jurídica, promovida pela Associação dos Juízes Federais da Bahia, a JUFBA, por meio da Escola dos Juízes Federais da Bahia, EJUFBA, em parceria com a Seção Judiciária da Bahia, ocasião em que será apresentada a palestra Crimes Raciais, a ser proferida pelo professor Fábio Roque da Silva Araújo. Para compor a mesa diretora dos trabalhos, anunciamos a excelentíssima senhora presidente da Associação dos Juízes Federais da Bahia, juíza federal da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Feira de Santana, doutora Gabriela Macedo Ferreira. O excelentíssimo senhor diretor do Foro da Seção Judiciária da Bahia, juiz federal Durval Carneiro Neto. O ilustríssimo senhor professor Fábio Roque da Silva Araújo. E a excelentíssima senhora juíza federal substituta da 21ª Vara da Seção Judiciária da Bahia, doutora Luísa Ferreira Lima Almeida, representando a diretoria da Escola dos Juízes Federais da Bahia. Agradecemos as honrosas presenças de magistrados, magistradas, servidores e servidoras da Seção Judiciária da Bahia, demais autoridades, advogados, advogadas e demais pessoas presentes. Com a palavra, a excelentíssima senhora presidente da Associação dos Juízes Federais da Bahia, juíza federal Gabriela Macedo Ferreira. Bom dia a todos, queridos colegas, juízes federais, servidores estimados dessa casa, advogados, estudantes. É com imensa alegria que eu dou as boas-vindas à terceira edição da Sexta Jurídica, sobre crimes raciais. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo canal da JUFBA. As Sextas Jurídicas é um projeto da Escola de Juízes Federais da Bahia, órgão da Associação de Juízes Federais da Bahia, a JUFBA. Buscamos agregar juízes, professores, servidores, num círculo virtuoso de aprimoramento, para oferecer uma prestação jurisdicional melhor para os nossos jurisdicionados. Essa edição conta com uma participação muito especial, e eu me sinto muito honrada de estar presidindo, o nosso querido professor Fábio Roque, ex-juiz, nos deixou para escrever um novo capítulo da sua história, uma belíssima trajetória profissional, e deixou aqui na Justiça Federal a marca de um profissional excepcional, de uma oratória espetacular, de competência e de humanidade. Para mim é uma honra imensa poder lhe dirigir essas breves palavras, essa homenagem, estar aqui hoje como sua espectadora, porque eu sou fã das suas palestras, sempre cheias de conteúdo, espetaculares. Cumprimento ainda o nosso diretor, nosso queridíssimo Durval, doutor Durval, sempre amigo da nossa associação, e muito querido pelos juízes, fez uma belíssima administração à frente da Justiça Federal, deixou uma marca na nossa história, foi uma gestão muito especial para os juízes, e por isso nós somos muito gratos, eu falo aqui em nome da associação e de todos os juízes. Para mim,
é muito especial tê-lo ao nosso lado aqui nesses 2 anos, né, de gestão. Estamos já ali com a nossa queridíssima futura diretora, a doutora Sandra, que também, com certeza, fará um belíssimo trabalho como tudo que faz, né? Juiz, assim, que marca pela sua competência também. Quero ainda cumprimentar a minha parceiríssima aqui de associação, doutora Luísa Lima, uma colega muito especial e que está sempre ao meu lado aí e muito importante, a alma, assim, eu posso dizer, da nossa associação. O tema de hoje é crimes raciais. Tema sempre palpitante, que traz discussões profundas e que precisam ser refletidas, né? E os desafios devem ser enfrentados para a responsabilização dos autores desses crimes. E para provar o que eu digo, a importância desse tema, eu trouxe um estudo, uma pesquisa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e isso mostra o quanto o tema é relevante, porque tem sido objeto de pesquisa das Nações Unidas para o desenvolvimento, né? E eu repriso, realizada, né, na segunda instância e que identificou o perfil de vítimas e agressores, os principais tipos penais e detalhes das condenações, e que busca, a partir das evidências levantadas, a prevenção ao ódio racista, sobretudo nas redes sociais. Essa pesquisa mostrou que as vítimas, né, são, em sua maioria, mulheres negras, 60%, em contrapartida, 18%, apenas 18,29% homens. O outro percentual não tem gênero identificado. O tipo de agressão é denominação pejorativa e animalização. É importante identificar, saber do que se trata, quais são as condutas que se enquadram como esses crimes. Isso é muito importante para que haja a prevenção e para que haja a punição também. O perfil dos agressores, 55% são do gênero masculino, né? E nessa pesquisa se identificou apenas de 2010 a 2022, em 12 anos, 83 apelações. Foi feita uma pesquisa em segundo grau, apenas 83 apelações. Dessas, 61 criminais e 51 com condenações. Então, apesar de ter um alto índice de condenação, nós vemos que ainda há muito o que se discutir, o que se debater e o que se punir em relação a esses crimes, sobretudo nas redes sociais, tá? A expectativa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento com esse relatório é contribuir para o debate sobre o combate ao racismo. E é essa a contribuição que o nosso querido professor Fábio Roque, no tema que ele escolheu, no belíssimo tema que ele escolheu, nos dará hoje. O professor Fábio Roque da Silva Araújo é doutor e mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, professor adjunto licenciado da Faculdade de Direito da UFBA, professor do curso de mestrado em Direito da Universidade Católica de Salvador e atual registrador de imóveis. Exerceu o cargo de juiz federal da 20ª Vara da Seção Judiciária da Bahia no período de 17 de setembro de 2007 a 16 de maio de 2016 e na 2ª Vara Federal, também desta seccional, no período de 17 de maio de 2016 a 30 de janeiro de 2024. Desligando-se do cargo em 31 de janeiro deste ano, deixando aí esse belo registro na nossa história da Justiça Federal. É também ex-juiz de direito e ex-procurador federal. Com esse currículo belíssimo e amplíssimo, ele nos brindará hoje com essa palestra. Eu passo a palavra ao professor, agradecendo mais uma vez pelo convite ter sido aceito. Tá, ele vai falar um pouco. Que emoção poder voltar a essa casa. Excelentíssima senhora doutora Gabriela Macedo, presidente da JUFBA, que muito me honrou com o seu convite, a quem agradeço as belíssimas palavras de apresentação, que atribuo ao laço de amizade que nos une, muito mais a mérito de minha parte. Professor Durval, professor, sempre professor, em todos os lugares professor, mas doutor Durval Carneiro, diretor do foro aqui dessa casa, que faço minhas as palavras da doutora Gabriela, fez e faz um excelente trabalho à frente da direção do foro. Doutora Luísa, colega de atividade durante tanto tempo, futura presidente da JUFBA, não, e uma grande magistrada, uma grande referência aqui para nós. Colegas, ex-colegas, juízes, juízas, servidores, servidoras, estudantes de um modo geral, muito obrigado a todos pela presença e pela participação. É uma honra imensa tê-los aqui.
E antes da gente ingressar no nosso tema propriamente dito, eu gostaria de fazer umas brevíssimas considerações, porque, como eu disse, para mim é uma honra imensa poder voltar a essa casa. Durante muito tempo, muitos e muitos anos, estar na Justiça Federal, tornar-me magistrado federal, foi um sonho acalentado. E eu posso dizer que esse sonho não apenas foi realizado, esse sonho foi vivenciado durante muitos anos. Sim, foi vivenciado a cada dia que eu estive aqui. O desejo de tornar-me magistrado federal, ele foi despertado ainda quando estudante de graduação, sobretudo pela boa influência que tive de muitos colegas, tornaram-se colegas, mas muitos professores que eram e são juízes aqui dessa casa. Alguns já aposentados, como a professora Mônica, outros em outra instância, como a doutora Nilza, o doutor Wilson Alves de Souza, aposentado também o doutor Salomão, outros aqui na ativa, doutor Saulo Casale, doutor Paulo Pimenta, que não foi meu professor na graduação, mas foi no mestrado, professor Fábio Ramiro, que tive a honra de ser substituto durante muito tempo e que para mim é uma grande referência, não apenas de professor, mas também de magistrado. E eu aproveito o ensejo exatamente para agradecê-lo, agradecer a todos os colegas magistrados na pessoa do doutor Fábio Ramiro, que aqui está, porque para mim é uma grande referência, como muitos outros também o são. E aproveito também para agradecer imensamente aos servidores e servidoras dessa casa que desempenham um excepcional trabalho. Sempre tive a honra e a oportunidade de trabalhar com excelentes equipes, com pessoas extremamente capacitadas, e faço esse registro agradecendo a todos e agradeço na pessoa da doutora Adriana Galdense, que esteve comigo durante toda essa jornada em que eu estive aqui na Justiça Federal em Salvador, e é um dos exemplos do que eu dizia de um profissional extremamente competente, extremamente dedicado àquilo que faz. Muito obrigado a todos, foi realmente uma honra imensa compor os quadros da magistratura federal no decorrer desse tempo, mas sabemos que por vezes a vida nos chama a novos desafios, e como eu dizia quando eu falava dessa questão, realmente eu vivi esse sonho durante muitos anos, mas como cantava Renato Russo, sonhos vêm, sonhos vão, o resto é imperfeito. Então outros sonhos vieram, outros sonhos precisam ser enfrentados, outros sonhos precisam ser realizados, mas de um modo geral eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de conviver aqui nessa casa e conviver com pessoas tão valorosas sob o ponto de vista pessoal e sob o ponto de vista profissional. Muito obrigado a todos. E começando o nosso tema, eu vou ficar de olho aqui no meu relógio para não me perder, mas falando aqui muito brevemente sobre crimes raciais, e para procurar ser um pouco mais didático, eu vou segmentar aqui a minha fala em 3 períodos históricos muito importantes para que a gente possa compreender a importância dessa temática. 3 períodos históricos, mas os 3 períodos históricos já após a abolição jurídica da escravidão. Porque eu nem vou falar do período da escravização, porque realmente é um período de uma ignomínia histórica tão grande e de muito pouco resultado prático sob o ponto de vista daquilo que a gente pretende, que é tratar de crimes raciais. E, evidentemente, a gente precisa apenas fazer o registro de que esse passado absolutamente nebuloso, esse passado absolutamente vexatório da nossa história, ele precisa ser relembrado sim, ele não vai ser abordado aqui, mas ele precisa ser abordado porque ele deita chagas abertas ainda hoje. É induvidosamente o período que nós temos de mais de 350 anos, se a gente computar aí que a colonização começa a partir de 1530 e a abolição jurídica só vem em 1888, nós estamos falando de mais de 350 anos em que a gente acompanha o mais tenebroso desastre humanitário da história. O mais drástico, o mais grave episódio de tragédia humanitária decorreu nesse período de escravização. Não estou exagerando. Se a gente parar para pensar, nós tivemos outros tantos holocaustos, outros tantos episódios históricos absolutamente drásticos, práticas genocidas, inclusive muito recentemente, lá no século XX, mas perdurando tanto tempo, práticas desumanas, práticas de absoluta brutalidade, absoluta animalização de seres humanos,
em um período tão longo, nós não temos um outro registro. Se a gente parar para pensar a brutalidade que era, não dá para comparar com outros períodos históricos em que houve escravização, porque sim, muita gente vai dizer, mas escravidão sempre houve. Sim, é verdade, sempre houve. Milhares de anos antes de Cristo já se falava em escravização e nós temos relatos históricos, por exemplo, nos textos bíblicos. Os hebreus, eles foram escravizados no Egito, antes foram escravizados na Babilônia, outros tantos povos foram também, mas a escravização da população africana e dos descendentes de africanos aqui no Brasil guarda particularidades de uma brutalidade ignominiosa que não encontra reflexos em outros episódios históricos. Se a gente parar para pensar, por exemplo, Roma tinha escravizados que muitas vezes poderiam obter a sua libertação a partir de pagamentos em pecúnia, isso antes da lei Poetélia Papíria, que proibiu a escravização por dívidas. Os escravizados em Roma, muitas vezes eles tinham um padrão de respeitabilidade e dignidade que muitas vezes os romanos contratavam escravizados para lecionar os seus filhos. Era muito comum que tivesse ali escravizados das famílias patrícias de Roma, contratados para, por exemplo, ensinar grego para os filhos das famílias patrícias. Você não tinha uma objetificação tão dantesca e grotesca como existia aqui no Brasil, em que os escravizados eram utilizados como objeto sexual, era utilizado como objeto das torturas mais absurdas, dos tratamentos mais desumanizados possíveis. Aqui no Brasil, se você fosse uma mulher escravizada, a chance de você ser vítima de uma violência sexual era de quase 100%. Porque quando a mulher escravizada não era vítima da violência sexual perpetrada pelo próprio escravocrata, o era quando era obrigada à prática sexual para a reprodução com outras pessoas escravizadas. E quando tinha o seu filho lhe era arrancado para ser comercializado para outras fazendas, para outras localidades, e ela nunca mais veria essa criança. O tratamento dado, a forma como eram feitos os castigos corporais, os suplícios corporais, eram torturas bárbaras, e muitas vezes nem sequer decorriam daquilo que era considerado como prática ilícita por parte dos ex-escravizados. Há um episódio muito conhecido aqui no Recôncavo da Bahia, em que havia uma mulher, uma jovem negra de olhos claros, que teve os olhos elogiados pelo senhor escravocrata. E a esposa desse senhor escravocrata, para fazer um agrado a esse escravocrata, deu de presente para ele os olhos da menina. Quer dizer, pediu para arrancarem os globos oculares da menina e entregar para ele como um presente. Ou seja, o grau de brutalidade, o grau de desumanização a que eram submetidas as pessoas era algo absolutamente indizível. Mas eu dizia, eu nem vou mais tratar desse tema, embora fosse necessário fazer essas breves observações, sobretudo porque a nossa estrutura social ainda é um reflexo direto e imediato desse contexto histórico. Basta a gente lembrar que são apenas 136 anos de abolição jurídica da escravização, significando dizer que as famílias atuais estão na terceira ou quarta geração após a abolição da escravidão. Isso é muito pouco. Isso não é nada. Quando a gente fala da escravização dos hebreus lá no Egito, lá na Babilônia, nós estamos falando de milênios. Quando a gente fala da escravização no Brasil, nós estamos falando de 136 anos, que sob o ponto de vista histórico não é nada. 136 anos, historicamente, foi ontem. Nós ainda somos herdeiros diretos e imediatos desse contexto social absurdo, desumano e absolutamente desigualitário. Mas quando ocorre a abolição, aí a gente começa o primeiro momento histórico que nos interessa, porque, como eu dizia, sobre crimes raciais eu vou diferenciar 3 momentos históricos aqui na sociedade brasileira. No primeiro momento histórico, que é logo após a abolição da escravidão, a gente percebe um movimento muito curioso, que é aquele movimento do racismo institucional despudorado, um racismo que não se envergonha, ao contrário, um racismo que se orgulha do seu viés racista. Isso era muito legitimado pelo chamado, à época, racismo científico. O que era o racismo científico? Era uma corrente de pensamento, à época conhecida como científica, que classificava e categorizava as pessoas de acordo com sua origem racial e entendia que a raça branca seria superior, as raças negras e mestiças teriam inferioridade intelectual e moral. Inclusive, no Congresso Mundial das Raças de 1922, fez, portanto, 100 anos há muito pouco tempo, o Brasil defendeu a ideia de que iria promover o embranquiçamento da população no decorrer de 100 anos.
Ou seja, o projeto do Brasil, o projeto de país, era embranquecer a população no decorrer de 100 anos. Em 2022, se esse projeto vingasse, nós teríamos uma população totalmente branca, porque se acreditava que essa era a forma de desenvolver o país, era embranquecendo o país. Então acreditava-se que no decorrer de algumas gerações, de algumas décadas, 100 anos, haveria o embranquecimento do país e o país seria um país absolutamente desenvolvido. Essa política, por exemplo, foi instituída na Argentina. Já repararam que na Argentina a quantidade de pessoas negras é absolutamente ínfima? Isso foi uma política de Estado, isso não aconteceu por acaso. Sim, a Argentina ela recebeu uma série de escravizados também, mas havia uma política institucional para extermínio da população negra. Isso se deu a partir de negativa de políticas públicas nos locais em que eram concentradas as populações negras. Isso aconteceu por uma série de medidas que negavam assistência quando ocorriam epidemias ou tragédias climáticas nessas regiões. Foi um processo institucionalizado de extermínio da população negra. Esse era o plano que foi apresentado pelo Brasil em 1922. Acreditava-se também que, por a raça branca ser superior, como se acreditava, a miscigenação faria com que houvesse uma preponderância dos brancos em detrimento dos negros e mestiços, e acreditava-se que esse era realmente o grande futuro do país e a grande solução para os problemas do país. Dentre os grandes defensores dessa tese, que era uma política eugenista da época, havia o conhecido literato Monteiro Lobato, que era um dos fundadores da Sociedade Eugênica Brasileira. Nesse período do racismo científico, nós temos como uma grande referência desse movimento aqui na Bahia o maranhense Raimundo Nina Rodrigues. Raimundo Nina Rodrigues, maranhense de nascimento, mas veio estudar na Faculdade de Medicina da Bahia. Ele se torna uma grande referência na Faculdade de Medicina e ele escreve uma série de obras em que ele sustenta a inferioridade intelecto-moral das raças negras e mestiças e defende, ele era contra a escravização, ele achava um abuso humanitário, mas ele defendia a inferioridade intelecto-moral das populações negras e mestiças, e isso influenciou muito, não apenas a Faculdade de Medicina, mas também a Faculdade de Direito, influenciou muitos intelectuais da época, esse chamado racismo científico. Nina Rodrigues, inclusive, ele tenta abrasileirar as teorias lombrosianas, Nina Rodrigues aqui no Brasil e José Engenheiros na Argentina, sustentando essas ideias. E o que é que acontece a partir desse racismo científico, que era o racismo que não se envergonhava e que, ao contrário, ele se orgulhava do seu viés racista? Ele acabou influenciando em muito a legislação brasileira. E olha que episódio curioso que aconteceu. Em 1888 vem a abolição da escravidão. Em 1889 vem a proclamação da República. A primeira Constituição é de 1891, 2 anos depois. Mas nesse meio tempo, em 1890, vem um Código Penal. O nosso primeiro Código Penal republicano, o segundo Código Penal da história do Brasil, porque o primeiro era o Código Criminal de 1830. Vejam que curioso, quando você tem uma mudança drástica de regime, né, você saiu da monarquia, você vem para uma república, você imagina que a primeira coisa que você quer é uma Constituição para estabilizar o regime, para estabelecer a organização dos poderes, a delimitação ali do Estado, a organização do Estado, garantir direitos, limitar o poder, mas não. Antes mesmo da preocupação com uma Constituição, os republicanos tinham uma preocupação com o Código Penal. Eles primeiro aprovam o Código Penal em 1890 e depois eles aprovam a Constituição em 1891. Havia uma preocupação muito premente com o Código Penal. Por quê? Porque agora nós tínhamos uma legião de ex-escravizados. Porque quando eram escravizados, as punições eram perpetradas pelos próprios escravocratas. Agora os ex-escravizados estavam na rua. E aí é muito interessante a gente perceber isso, porque a gente costuma dizer que o republicano ele lavou as mãos em relação à escravização. Ele não lavou as mãos. Se ele tivesse lavado as mãos, seria muito ruim. Mas o republicano ele não lavou as mãos, ele apertou o gatilho. É muito diferente. Porque ele teria lavado as mãos se realmente, como a gente diz, olha, aboliram a escravidão no dia 13 de maio, no dia 14 de maio estávamos desesperados, porque nós não tínhamos escola, nós não tínhamos saúde, nós não tínhamos emprego, nós não tínhamos terra, nós não tínhamos absolutamente nada. Inclusive tinha a lei de terras de 1850 que proibia o acesso à terra dos ex-escravizados, enquanto os imigrantes europeus eram fomentados para virem para cá e era ofertado terras, era ofertado trabalho, era ofertado arrendamento. Então, se o Estado brasileiro tivesse lavado as mãos e simplesmente tivesse jogado ao léu a população dos ex-escravizados, isso teria sido terrível.
Só que não foi isso. Foi muito pior do que isso. Porque o Estado brasileiro, ele não apenas lava as mãos, ele puxa o gatilho. Por que ele puxa o gatilho? Porque ele passa a adotar uma série de políticas institucionais, sobretudo de cunho penal, para criminalizar essa população dos ex-escravizados, fazendo com que acontecesse no Brasil aquilo que Angela Davis fala quando trata da realidade norte-americana, em que ela diz que foi como se o Estado norte-americano tivesse aberto de um lado a porta da senzala, do outro ela abriu a porta da cadeia e disse, sai daí, vem para cá. Foi exatamente isso que fez o Estado brasileiro. O que é que faz o Código Penal de 1890? Ele começa a criminalizar uma série de condutas que eram praticadas, em sua grande maioria, pelos ex-escravizados e seus descendentes. É do Código Penal de 1890 que se criminaliza a capoeira, que se criminaliza o candomblé. Sim, a Constituição de 1891 vai assegurar a liberdade religiosa, mas o candomblé não era considerado liberdade religiosa e foi criminalizado pelo Código de 1890. E é com o Código de 1890 que se criminaliza a vadiagem, que até hoje está como contravenção penal, na época era crime. O que era a vadiagem? Hoje, na nossa lei de contravenção penal, vadio é aquele que pode se dedicar a uma ocupação lícita e não faz, sem poder prover a própria subsistência. O que era a vadiagem lá no Código de 1890? Era praticamente a mesma coisa. E como é que ela era aplicada a lei de vadiagem? A lei de vadiagem era o seguinte: os ex-escravizados saíram, não tinham direito à terra, não podiam trabalhar na terra, porque os escravocratas não aceitavam manter os ex-escravizados de forma remunerada. Então há um grande êxodo, eles vão para as populações urbanas, começando a formar os grandes centros urbanos de miserabilidade e começam a perambular pelas ruas para procurar empregos ou pelo menos procurar qualquer atividade remunerada. Inclusive, as famílias negras, elas eram sustentadas em sua grande maioria pelas mulheres que iam trabalhar, sobretudo como lavadeiras, empregadas domésticas, que eram profissões que não eram aceitas em sua maioria pelas imigrantes europeias. Então, a luta feminista pelo direito ao trabalho, essa é uma luta que para as mulheres negras nunca existiu, porque nunca foi um direito, sempre foi uma obrigação, sempre foi uma necessidade, e uma necessidade de sustento das famílias negras durante muito tempo. Então, as pessoas negras iam para a rua tentar procurar alguma ocupação remunerada, e o que acontecia? Passava a incomodar, sobretudo, as classes médias que perambulavam ali pelas ruas, porque a grande elite aristocrata já nem perambulava pela rua, né? Mas a classe média branca que perambulava pela rua, vendo aquele contingente de ex-escravizados andando por ali, evidentemente muito incomodada, então o que é que acontecia? A polícia vinha e aplicava a lei de vadiagem, interpelava a pessoa e dizia, e aí, tá fazendo o quê? Não, tô aqui. Não, você tá trabalhando? Não. Você tá fazendo alguma coisa? Não. Então, tá preso, crime de vadiagem, e a pessoa era recolhida à prisão, que era uma forma de, entre aspas, limpar as ruas da população dos ex-escravizados que por ali estavam. Então, foi uma política de criminalização, de punibilização e de prisionalização despudorada do Estado brasileiro. O Estado brasileiro fez isso de forma despudorada, utilizando o sistema punitivo como uma forma de fazer uma, aspas, limpeza nas ruas dos grandes centros urbanos. Pois bem, nesse primeiro momento histórico, nós, sob o palio do racismo científico, como eu dizia, o Brasil, assim como o resto do mundo, ele não se envergonhava de ser racista. Ele sustentava o racismo, ele enaltecia o racismo e ainda tinha áreas de cientificidade. Passado algum tempo, quando essas pesquisas científicas vão caindo em desuso e vão sendo sobrepujadas por outras tantas descobertas científicas, vale dizer que no final do século XX nós tivemos ali o Projeto Genoma, que mapeando o DNA humano constatou que não existiriam raças humanas, né? Porque mapeando o DNA humano constatou-se que pode haver mais diferenças genéticas entre dois brancos ou entre dois negros do que entre um branco e um negro. As diferenças genéticas que caracterizam o fenótipo, elas são muito pequenas em relação ao todo do mapeamento genético. Então, cientistas constataram que a rigor não existem raças humanas, existe uma raça humana, que é a raça que sobreviveu, a raça do Homo sapiens, que matou, né, nós matamos todos os outros hominídeos, né, o Australopiteco, o Homo erectus, o Neandertal, né, sobrou apenas uma raça e a categorização em raças não faz sentido sob o ponto de vista científico, genético, biológico, mas faz todo sentido sob o ponto de vista social.
sob o ponto de vista social. Por que faz todo sentido sob o ponto de vista social e, consequentemente, sob o ponto de vista jurídico? Porque, sob o ponto de vista social, nós, seres humanos, continuamos a diferenciar e a discriminar por conta da origem racial, por conta de características fenotípicas. E se nós, seres humanos, continuamos a discriminar e continuamos a sobrepujar, continuamos a dar tratamento diferenciado, então nós precisamos do tratamento jurídico para conter essas questões e proteger bens jurídicos. Mas aí a gente chega então num segundo momento histórico, e esse segundo momento histórico, eu diria que ele tem como marco muito significativo a obra Casagrande e Senzala, né, que é realmente um marco ali da literatura de Gilberto Freire. No começo, Gilberto Freire, que era um político conservador, o seu livro joga uma bomba no pensamento conservador da época. Por quê? O que se dizia à época, então, era que havia uma superioridade intelectual e moral dos brancos, havia uma degeneração da população negra e das populações mestiças, e essa degeneração, ela se manifestava, por exemplo, em comportamento sexual, na ideia de não trabalhar, né, na preguiça, e muito curioso, né? O escravocrata, ele explorava a mão de obra escravizada até não poder mais e dizia que o escravizado era preguiçoso, que não gostava de trabalhar. Isso é muito curioso. Então havia todo esse discurso em desfavor ali das populações negras e mestiças. E aí vem Gilberto Freire analisando algumas questões do ponto de vista da sociologia da época e diz, não, peraí, mas você está dizendo que é o africano que traz a degeneração sexual? Mas o africano, em sua grande maioria, ele é vítima da exploração sexual, ele é vítima da violência sexual. E Gilberto Freire vai dizer de uma forma bem lúcida que a sociedade brasileira ela foi constituída em cima de estupros, pedofilia e incesto. Por que estupros, pedofilia e incesto? Porque as mulheres escravizadas eram vítimas de violência sexual com muita frequência. Estupros. Pedofilia porque esse abuso de mulheres negras começava quando ainda eram meninas. Então, pedofilia. Incesto, porque acontecia muitas vezes o escravizado, o escravocrata que abusava da escravizada, que tinha um filho que não era reconhecido, e tempos depois ele vinha e abusava daquela filha que ele não reconhecia como filha, ou seu filho abusava da irmã, mesmo sabendo que era irmã, mas era uma irmandade que não era reconhecida por nenhum nem outro, então estamos falando de incesto. E os estupros, a pedofilia e o incesto acabaram formando a população brasileira, e isso joga uma bomba no pensamento conservador da época. E a ideia de que não havia uma degeneração moral ou inferioridade intelecto-moral também joga uma bomba no pensamento conservador da época. Só que com o tempo, o pensamento conservador vai absorver o pensamento de Gilberto Freire para a gente chegar na segunda fase que eu quero trazer, que é a fase do mito da democracia racial. A gente sai daquele primeiro momento em que se defendia abertamente o viés racista com áreas de cientificidade, as pessoas se orgulhavam do seu comportamento racista. A gente chega no segundo momento, que é o momento do mito da democracia racial, o momento em que se diz, olha, como disse Gilberto Freire, nós somos uma população de miscigenados. E aí se passa a dizer, diferentemente do que se dizia antes, que esse é o grande mérito da população brasileira, o mérito de sermos miscigenados. Porque sendo miscigenados não havia racismo, não havia discriminação e não havia por que se falar ali na superioridade de uns, inferioridade de outros. O grande problema é que a democracia racial ela se manifestava como um discurso muito bonito, mas nas relações sociais sabemos que se manifestava de uma forma muito diferente. Então, nesse segundo momento da democracia racial, como se sustentava a ideia de igualdade, somos todos iguais, e disse a Constituição que somos todos iguais, então devemos ser todos iguais, então não se pensava sequer, por exemplo, na existência de uma lei para combater o racismo, porque racismo é uma coisa que no Brasil não existe, porque afinal de contas a população é toda miscigenada. E aí a gente chega em um momento muito peculiar, que é quando vem a Lei Afonso Arinos, ali no final da primeira metade, aliás, no começo da segunda metade do século XX. Afonso Arinos era um senador de muito prestígio no Senado da República, e ele fica estupefato quando ele vai em uma famosa confeitaria no Rio de Janeiro, e ele percebe que o seu motorista, que era um homem negro, não pode entrar. O seu motorista não podia entrar na confeitaria. Mesmo ele se apresentando como senador da República, dizendo que aquilo era um absurdo, que a Constituição assegura a igualdade, mas não permitiram, mesmo para o todo-poderoso senador, muito conhecido, com muito prestígio, mas não permitiram que ingressasse na confeitaria o homem negro que lhe acompanhava, que era o seu motorista.
E ele propõe, então, a primeira lei de combate ao racismo no Brasil, lá na segunda metade do século XX, no começo da segunda metade do século XX. E olha como é interessante, olha como as coisas se desenvolvem no Brasil. Muito diferentemente, por exemplo, da realidade norte-americana, em que, como nós sabemos, aliás, os Estados Unidos da América, eles também têm um discurso muito sedutor, né? O discurso de igualdade, de prosperidade, de terra da liberdade, de terra de busca da felicidade. Esse é um discurso muito sedutor. A gente vai lá para direito constitucional, aí a gente estuda lá a Carta de Direitos, a gente estuda a Constituição de 1776 e fala de igualdade, aquele discurso bonito. Mas é a igualdade que manteve a população escravizada. É uma igualdade em que, quando foi levada à Suprema Corte norte-americana, o caso Dred Scott, que é o segundo caso julgado lá pela Corte norte-americana, Dred Scott, um homem escravizado que vai até a Suprema Corte dizendo, olha, a Constituição diz que somos todos iguais e que somos livres. E ele, um homem escravizado, ele pedia a liberdade para a Suprema Corte norte-americana. E a Suprema Corte norte-americana nega a liberdade para Dred Scott sob o argumento de que aquilo violaria o direito de propriedade do escravocrata. Então você mantém um discurso muito bonito de igualdade, de liberdade, de prosperidade, de busca da felicidade, mas você mantém uma legião de população escravizadas. Veja que a Constituição é de 1776, só vem a abolição da escravidão lá em 1865. É verdade, 23 anos antes do Brasil, mas ainda assim a gente está falando de quase um século de país para eles abolirem a escravidão. E quando eles promovem a abolição da escravidão, o que é que eles fazem? O Jim Crow. Jim Crow era o regime de segregação norte-americana. Então, o que é que eles faziam? Iguais, mas separados. Então, escolas para negros, escola para branco, bairro de negro, bairro de branco, ônibus para negro, ônibus para branco, tudo separado. Né? E no Brasil não tinha isso. A gente não tinha uma lei do Jim Crow, a gente não tinha uma lei de segregação. Por que a gente não tinha uma lei de segregação? Porque não precisava. Não precisava, porque aquilo que era feito lá por lei, no Brasil era feito sem lei. E aí o senador Afonso Arinos descobre isso quando um homem negro que o acompanhava é proibido de ingressar numa confeitaria. Ele não era proibido de ingressar na confeitaria porque ele não tinha dinheiro para consumir. Ele era proibido de entrar na confeitaria porque ele era um homem negro. E não tinha lei no Brasil para isso. Mas o Brasil não precisava de lei. O Brasil simplesmente aplicava o seu próprio regime de segregação e continuava a alimentar o discurso da democracia racial. Aí vem a nossa primeira lei, então, de combate ao racismo, que é a Lei Afonso Arinos, e a gente está aqui na segunda parte, na segunda grande fase, quando surge a Lei Afonso Arinos, a gente mantém o mito da democracia racial, e nós temos a proliferação das práticas racistas, sobretudo por meio daquilo que a gente chama hoje de racismo recreativo. O racismo recreativo era, até há muito pouco tempo, algo que era extremamente em voga. Pessoas da minha idade, hoje eu tenho 44 anos, pessoas da minha idade foram pessoas que certamente na infância conviveram com isso com uma naturalidade muito grande. Eu fui uma criança que aos domingos sentava com a família para assistir os Trapalhões. Eu sei que os mais novos nem sabem o que é isso. Né? Eu sentava para assistir os Trapalhões, e nos Trapalhões nós tínhamos um ator exuberante, que era o Mussum, e que em episódios ali dos Trapalhões, a piada que era feita era comparando a figura do macaco. A figura do macaco historicamente utilizado para desumanizar pessoas negras. O que demonstra também como funciona esse viés ideológico do racista. O viés ideológico do racista faz com que ele enxergue apenas aquilo que ele quer. Então, o que é que ele quer? Ele quer desumanizar a pessoa negra, então o que é que ele diz? Ele diz que o macaco se parece com a pessoa negra. Por quê? Porque ele quer olhar aquilo que lhe cabe. Se ele quisesse analisar, ele poderia dizer, não, mas peraí, mas o macaco ele tem pelos lisos. E quem tem pelo liso não é um homem negro. Ah, o macaco tem lábio fino, mas quem tem lábio fino não é um homem negro. Eu estou dizendo com isso, então, que o macaco se parece mais com o branco do que... Não, eu estou dizendo que o racista, ele enxerga aquilo que ele quer. E aquilo que ele quer, ele utiliza como uma forma de desumanizar, de humilhar e de segregar. Então, o racismo recreativo, ele vai contaminando gerações e gerações, e era muito comum que as pessoas fizessem piadas racistas com a maior naturalidade e simplesmente concluísse dizendo, é só uma brincadeira, é só uma piada. Quando vem um movimento para demonstrar que esse tipo de coisa é um instrumento utilizado para humilhar, para segregar, para desumanizar, para negar direitos, né? Quando se demonstra que aquilo não tem graça, porque aquilo é, na verdade, um instrumento de opressão contra grupos, aí começa a se dizer, mas o mundo está muito chato. O mundo está muito chato, é como se a pessoa dissesse, cadê o meu direito de ser racista? Eu não posso nem fazer mais uma piadinha racista, que a pessoa vem dizer que eu sou racista. É só uma piada? É só uma piada que é um instrumento de manutenção e de perpetuação das práticas racistas.
Aí a gente chega no terceiro momento histórico, e aí eu vou falar de crimes raciais de uma forma mais pujante, porque só agora é que passa nessa terceira fase a ter relevância de verdade os crimes raciais. Vem esse terceiro momento histórico que é inaugurado com a Constituição de 88. A Constituição de 88, e aí é interessante a gente perceber uma coisa. Às vezes você puxa tanto a corda que quando você solta, né, como um elástico que vai de vez. Ou seja, foi negado tanto, né, que deveria ser criminalizado o racismo, foi negado tanto que racismo existia e que era uma questão grave e que o racista devia ser punido, que quando soltaram a corda, a gente também cometeu lá um exagero por outro lado. Por que um exagero por outro lado? Porque eu pessoalmente entendo que nem deveriam existir crimes imprescritíveis. Crimes imprescritíveis, acreditar que 40, 50, 60 anos depois você ainda vai punir, me parece um certo exagero, mas foi um exagero necessário naquele momento histórico. Era um exagero compreensível naquele momento histórico. Vem a Constituição, artigo 5º, inciso 42, dizendo que a lei deveria punir o racismo com pena de reclusão e que ele seria crime inafiançável e imprescritível. E só tem 2 casos de imprescritibilidade no artigo 5º. Só 2 casos de imprescritibilidade no Brasil: o racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático e a ordem constitucional, que está no inciso 44. Só 2 casos. Então, vem a Constituição e inaugura um novo marco. O novo marco é: racismo é crime, ele é tão grave que ele é inafiançável e ele é imprescritível. E já no começo de 1989 é aprovada a nossa lei de racismo, a Lei 7.716, punindo 5 tipos de discriminação: a discriminação de raça, de cor, de etnia, de procedência nacional e de religião. E que hoje o Supremo Tribunal Federal, por uma interpretação lá em uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, acrescenta também a homofobia e a transfobia, ou seja, a discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero, mas não vou entrar nesse tema que não é realmente o nosso objeto de análise hoje. O que acontece então nesse momento histórico? Vem a Lei 7.716 criminalizando o racismo e tendo ali um crime inafiançável e imprescritível. E essa lei, ela significa um avanço muito importante, mas essa lei tinha muitas lacunas. Porque, por exemplo, ela não criminalizava o racismo recreativo, que era muito frequente, que era o mais comum. O que era esse racismo, então? Um racismo muito difícil de ser punido na prática, porque era um racismo que obstaculizava direitos, dizendo, por exemplo, que serão punidos as escolas que não aceitem crianças de determinada raça, as empresas que não aceitem empregados de determinada raça ou não aceitem clientes de determinada raça ou fornecedores. E era um racismo muito difícil de ser identificado, porque a gente já estava no momento histórico do racismo que se envergonha. O racismo brasileiro que tem vergonha de se reconhecer como racista, fruto do mito da democracia racial. No Brasil é difícil você encontrar pessoa que se declare racista e diga: não, realmente eu acho que tem uma raça que é superior à outra. Ele pode até pensar assim, e muita gente pensa, mas ele não declara isso. É um racismo que se envergonha, é um racismo que não mostra a cara, é um racismo que não bota a cara no sol. Então, o que acontece? O que acontece é que as empresas não contratavam pessoas negras, não aceitavam clientes como pessoas negras, as escolas não aceitavam estudantes como pessoas negras, os blocos de carnaval não aceitavam pessoas negras antes de quebrarem, porque quando quebraram, aí, né, não tinha mais como ficar escolhendo os clientes que ele queria, então, mas não aceitavam pessoas negras. Mas ninguém dizia que eu não aceitei porque é negro. O que fazia bloco de carnaval? Também não é da época aqui da maioria, eu imagino, mas assim, o que fazia bloco de carnaval? Você tinha que mandar uma foto para ver se ele aprovava ou não. Aí ele aprovava lá e quando saía lá o resultado, você só tinha gente branca no bloco de carnaval em Salvador, que tem 80% de população de pretos e pardos. Então, veja, você tinha um racismo que se envergonhava porque ele não se assumia. Era um racismo que ficava lá e não saía do armário, porque era um racismo que não queria dizer que era racismo. Então era muito difícil você aplicar a Lei 7.716 e naquilo que o racismo mais se proliferava, que era o racismo recreativo, nesse a lei não previa. E no ódio racial, a difusão do ódio racial, a lei também não previa. Então havia lacunas, a lei era muito boa, era um grande avanço, mas havia lacunas muito graves, muito severas. No começo dos anos 2000, aí vem uma nova lei acrescentando um parágrafo no artigo 140 do Código Penal. O 140 do Código Penal é o crime de injúria. Acrescentou-se o parágrafo 3º, criando uma injúria qualificada para dizer que seria qualificada a injúria quando a injúria tivesse alusão à raça, cor, etnia, origem, religião, a condição de pessoa idosa ou condição de pessoa com deficiência.
Então, a injúria racial passou a estar no 140, parágrafo 3º. Sabe qual foi o malabarismo que a doutrina brasileira fez? Inacreditável. A doutrina brasileira veio e disse o seguinte, olha, injúria racial não é racismo, tá? Racismo é o que está na 7716. Injúria racial é outra coisa, que não é racismo e, portanto, não é imprescritível. Então, os crimes raciais, que em sua grande maioria eram injúrias raciais, porque os crimes da 7716, como eu disse, eram dificílimos de serem enquadrados, porque era um racismo que não mostrava a cara, era um racismo que não se declarava racista, e era difícil você enquadrar e dizer, não aceitou aqui porque é racista, então era difícil aplicar a 7716, e o racismo mais comum, que era aquele, quando o racista está lá com raiva, encontra uma pessoa negra e ofende, e faz alusão à figura do macaco como uma forma de desumanizar o cidadão, ou ofende o sujeito tentando diminuir a sua condição, ou qualquer coisa que seja. Esse racismo, que era muito mais fácil de ser identificado, aí veio a doutrina brasileira e disse, mas isso não é racismo. Isso é injúria racial. Porra, isso não é racismo? Não é racismo. Por que não é racismo? Porque está em outra lei. Mas peraí, onde é que está escrito que só é racismo aquilo que está nessa lei? Isso não está na Constituição, isso não está na própria lei, isso não está no Código Penal. Aí é você que está criando a ideia e dizendo que laranja é banana? Não, se não está aqui no cacho X, então eu vou dizer que é outra coisa. Né? Não, peraí, é banana da mesma forma. Você está dizendo que é laranja, mas é racismo. Então, quando é que eu falo em racismo? Quando eu invoco uma questão racial, tá, vamos lá, mas e o que é uma questão racial? Questão racial, tecnicamente, seria aquilo que diria respeito a questões biológicas, genéticas. Aí veio a ciência e disse, mas a questão genética não faz sentido porque não existem grupos raciais sob o ponto de vista científico. Tudo bem, então o que é questão racial? Questão racial diz respeito ao fenótipo da pessoa. Por quê? Porque é a questão fenotípica que faz com que ela seja discriminada ou não. Então não importa a ascendência. A pessoa pode ser filho de uma pessoa negra, mas ela tem características fenotípicas de uma pessoa branca. Ela não vai sofrer racismo no Brasil porque ele é filho de uma pessoa negra. Então, o que é a característica fenotípica de uma pessoa negra? A pele mais escura, o cabelo crespo, os lábios mais grossos, o nariz mais largo. Da pessoa branca, o cabelo é mais alisado, o nariz é mais fino, o lábio é mais fino. E a partir de características fenotípicas, essas pessoas são categorizadas socialmente no dia a dia. Não deveriam, mas são categorizadas no dia a dia. Então, como é que funciona a questão do racismo? Funciona exatamente a partir do momento em que você tem a utilização de uma questão racial como uma forma de dar um tratamento desigual. E aqui eu estou falando apenas de uma das manifestações do racismo. Não estou ingressando aqui na discussão do racismo estrutural, do racismo institucional. Não estou falando de absolutamente nada disso. Eu estou falando que a partir de determinadas características, as pessoas vão sofrer tratamentos diferenciados em suas relações sociais. E você me dizer que uma pessoa ser ofendida por sua origem racial, por suas características fenotípicas, e isso não é racismo? Então a doutrina brasileira fez um malabarismo para dizer o seguinte, injúria racial não é imprescritível. E eu repito, eu pessoalmente entendo que nem deveria existir crime imprescritível. Minha opinião é essa. Só que não é a opinião do legislador constituinte. E eu não posso querer que o meu subjetivismo passe por cima daquilo que diz a Constituição. Se a Constituição diz que o racismo é imprescritível, não posso eu querer dizer que o que é racismo não é racismo para tentar burlar a regra constitucional. Aí veio o Supremo Tribunal, destoando daquilo que dizia a doutrina majoritária, veio e disse, não, peraí, injúria racial é racismo sim. Se você está ofendendo uma pessoa com alusão a características fenotípicas dessa pessoa, claro que isso é racismo. E, portanto, injúria racial é uma espécie do gênero racismo e, consequentemente, é um crime inafiançável, imprescritível, como diz a Constituição. Disse primeiro o STJ, disse depois o STF. Aí vem a doutrina majoritária no Brasil. O Supremo está legislando o princípio da legalidade. E é interessante como havia uma defesa empedernida ali de que injúria racial não era racismo. Como é que o Supremo está legislando? Eu repito. O Supremo está dizendo o óbvio ululante que injúria racial é racismo. Não está escrito em lugar nenhum que só seria racismo aquilo que estivesse na 7716. É racismo aquilo que é caracterizado na prática como uma discriminação por alusão a características fenotípicas. O Supremo só disse o óbvio. Isso não é legislar, isso não é afrontar o princípio da legalidade, isso é apenas aplicar a lei. Aí,
veio em 2023 e, finalmente, é o atual estágio que nós estamos, o legislador, para que espancasse quaisquer dúvidas em relação a essa questão, o legislador altera a Lei 7.716 para fazer com que a injúria racial já não esteja subsumida no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, mas sim na própria Lei 7.716. Pronto, acabou a discussão. Se a doutrina brasileira dizia, não, não é racismo porque está na 7716, acabou a discussão, agora está na 7716. Acabou a discussão. Se a discussão era essa, portanto. Mas aí chega um outro ponto, e eu já caminhando para finalizar com esse ponto que me parece muito relevante, que é o seguinte. Ainda tem gente que acredita no racismo reverso. Então, o que é que acontece? Há algum tempo, uma grande empresa de varejo, Magazine Luiza, vou comentar o nome, não estou fazendo propaganda nenhuma não, estou ganhando nada com isso, mas merece ser comentado, fez uma campanha que era para a seleção de trainees, em que era para pessoas negras. E olha que coisa interessante, a Magazine Luiza, ela fez o seguinte, ela fez uma análise interna, e ela constatou que mais de 80% dos seus executivos eram pessoas brancas. E ela disse, olha, se na população brasileira como um todo, você tem 56% de pessoas negras e pardas, e menos de 20% aqui dos executivos são pessoas negras ou pardas, então vamos dar uma equilibrada aqui nesse número e abrir um processo de seleção para trainee para pessoas negras e pardas. Não era para acabar com as vagas das pessoas brancas, ou despedir as pessoas brancas, ou tirar qualquer direito e garantia das pessoas brancas. Era apenas reconhecendo sua meia-culpa nos seus processos de seleção e tentando de algum modo ali, né, reparar ainda que minimamente os seus equívocos históricos. E aí começaram a alegar que aquilo caracterizaria o crime da Lei 7.716. Caracterizaria, portanto, o crime de racismo. E esse é um ponto extremamente relevante. Pelo seguinte, veja, racismo como um todo pressupõe um conjunto de relações raciais, um conjunto de relações sociais inspirado em questões raciais que subjuga determinados grupos raciais. Isso é racismo, do seu ponto de vista estrutural e do seu ponto de vista institucional. Racismo individual aí é diferente. Aí são essas ofensas individuais, o racismo recreativo são aquelas piadas racistas. Mas o racismo enquanto estrutura, o racismo estrutural, ele pressupõe um conjunto de relações raciais inspirado em questões raciais que subjuga determinados grupos sob aspectos étnicos raciais. Isso é racismo. Aí veio a lei em uma mudança muito significativa em 2023, para também dizer o óbvio. Para também dizer que, na apreciação relacionada a crimes raciais, devem ser levados em considerações processos históricos relacionados às relações raciais. Ou seja, procurando deixar claro que a manutenção de políticas afirmativas, ainda que na esfera privada e não apenas na esfera pública, isso não pode ser considerado racismo. Reparações históricas, eu tenho medo dessa expressão reparações históricas, eu tenho receio dessa expressão, porque reparação histórica dá uma ideia de que a gente está reparando algo que aconteceu lá na escravidão, mas que hoje é uma certa compensação para o que aconteceu lá. Aí sempre vem alguém que diz, eu não escravizei ninguém, eu não estava lá, não posso responder pelo que fez meu bisavô, meu tataravô. Então por isso que eu tenho medo da expressão reparação histórica, porque dá uma impressão de que não há o que ser reparado nesse momento. Quando, na verdade, a realidade é totalmente diferente. Né? A reparação ela não é exclusivamente histórica. Mas é importante essa mudança produzida na legislação, exatamente porque, como eu dizia, na interpretação relacionada à aplicação da lei de crimes raciais, é importante que se leve em consideração processos históricos relacionados às relações raciais e que informam a sociedade brasileira até o presente momento. Ou seja, para deixar claro que situações em que se adota, por exemplo, uma política afirmativa em uma empresa privada, isso não pode ser considerado como uma prática racista. Até porque, se assim fosse, o Estado, nas políticas afirmativas, nas políticas de cotas e por aí vai, também estaria praticando atos racistas, o que obviamente já foi defenestrado pelo Supremo Tribunal Federal, que já reconheceu a constitucionalidade dessas políticas. Inclusive, aproveito o ensejo aqui para lembrar que, quando foi aprovada a política de cotas na Universidade Federal da Bahia, antes da lei federal, a UFBA adotou essa política de cotas, foi uma das pioneiras. A pioneira no Brasil, se não me engano, foi a UNEB. A UFBA estava ali entre as pioneiras logo depois.
E recordo-me que muitas ações foram ingressadas aqui na Justiça Federal e muitos juízes dessa casa reconheceram a constitucionalidade das políticas afirmativas de uma forma que depois foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo exatamente que isso é totalmente compatível com a Constituição. Então, em que momento nós estamos atualmente, meus amigos? Estamos no momento em que existem os crimes raciais, existe a lei de crimes raciais, existe exatamente a Lei 7.716, que a injúria racial hoje já não há a menor dúvida de que é um crime inafiançável e imprescritível, não há a menor dúvida de que devem ser levadas em consideração as questões históricas para a gente poder falar em crimes raciais. Estamos exatamente nesse momento, porém, ainda estamos no momento em que ainda é muito incipiente a punição por questões raciais. Ainda é muito incipiente. Ainda é muito incipiente. É necessário que tenhamos um rigor maior na relação da questão da punição dos crimes raciais. E por que eu digo isso? Só para caminhar para fechar. Porque muitas vezes me perguntam, poxa, mas você está defendendo mais punição, mais direito penal, você acha que isso vai melhorar, vai acabar com o racismo, aplicar o direito penal vai acabar com o racismo, que vai mudar a cabeça do racista? Não, eu não tenho essa ilusão, eu não acredito nisso em momento nenhum. Mas o direito penal ele não tem essa função. Vamos parar com essa ideia de atribuir ao direito penal uma função que ele não tem. O direito penal não tem a função de mudar a sociedade. O direito penal ele não tem a função de acabar com o racismo. O direito penal ele não tem a função sequer de mudar a cabeça do sujeito. Não é isso. A função do direito penal é de proteção de bens jurídicos, a proteção dos bens jurídicos mais relevantes, a proteção dos grupos vulnerabilizados e a criminalização das práticas racistas é exatamente para a proteção dos grupos que são vulnerabilizados pelo racismo. O sujeito vai continuar sendo racista, mas ele já não vai poder exteriorizar a sua prática racista. Ou seja, não é aplicar o direito penal para mudar a cabeça do racista, mas para calar o racista. E ao calar o racista, você protege os bens jurídicos dos grupos que são vulnerabilizados por essa prática nefasta que deita raízes desde o período da escravidão e que ainda possui chagas abertas aqui no nosso país. Eu encerro aqui mais uma vez agradecendo a todos pela presença e pela participação. Muito obrigado a todos. Convidamos a ilustríssima senhora presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, doutora Camila Dias dos Santos Carneiro, a compor a mesa. Com a palavra, a representante da Escola dos Juízes Federais da Bahia, excelentíssima senhora juíza federal substituta, Luísa Ferreira Lima Almeida. Bom dia a todos. Inicialmente, eu queria parabenizar, o professor Fábio Roque pela brilhante e sensível exposição desse tema tão relevante que o Poder Judiciário, cada vez mais, tem que estar habilitado a tratar. O Poder Judiciário tem sido diuturnamente convocado e se depara com esse tema que permeia a nossa história e que o CNJ, inclusive, nos convoca através do Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial e o estabelecimento do Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Equidade Racial também, para que nós possamos adotar medidas concretas para o aperfeiçoamento do nosso sistema de justiça. E não basta que nós estejamos capacitados a acolher e processar essa espécie de demanda, é preciso que nós passamos a adotar uma política antirracista. Não basta, temos que atuar ativamente e para que seja vedado no âmbito do judiciário qualquer espécie de discriminação, seja ela de raça, de etnia, de orientação sexual, como bem colocou aqui o nosso palestrante. E aqui, nesse momento, falando em nome da EJUFBA, a nossa Escola dos Juízes Federais da Bahia,
falar da alegria, da satisfação de estar aqui promovendo a nossa terceira cesta jurídica, né? A primeira cesta jurídica do ano de 2024. É o nosso projeto piloto da nossa escola, aquilo que a gente criou com muito carinho, que são esses nossos encontros bimestrais aqui, para que a gente possa exatamente fazer o que estamos fazendo aqui, fomentar o debate jurídico, trazer temas palpitantes e que são temas importantes, não apenas para os juízes federais, mas para os nossos servidores, os nossos estagiários, os advogados, toda a nossa comunidade jurídica aqui no âmbito da Seção Judiciária da Bahia. A gente tem esse evento hoje, né, que está aqui abrilhantado pela presença do professor Fábio Roque, com essa belíssima exposição, mas já temos mais 2 datas programadas. O dia 24 de julho, que a gente já tem prevista uma palestra do Dr. Maurício Requião, que vai falar a respeito de um tema também muito importante que toca a nossa atuação, que é a inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário. E já temos também a data do dia 20 de setembro também com o tema que nós estamos aqui escolhendo também, acolhendo também sugestões dos nossos associados para que a gente possa continuar nessa profícua aqui, promoção do debate jurídico. E, por fim, eu queria mais uma vez parabenizar a Fábio, falar que sua exposição de forma sensível, competente, só nos deixa com mais saudade, né, aqui no âmbito da nossa casa, da nossa família, da Seção Judiciária da Bahia. A associação tem muito esse espírito mesmo de irmandade, de nos congregar, né, de nos aproximar, inclusive, para além, inclusive, da nossa esfera profissional, e desejar que sua energia, sua competência, sua sensibilidade continue aí norteando o seu caminhar profissional por onde você estiver. A gente tem certeza que estaremos sempre na torcida do seu sucesso. Viu? Parabéns pela exposição e obrigada mais uma vez. Convidamos ao púlpito o excelentíssimo senhor juiz federal da 2ª Vara da Seção Judiciária da Bahia, doutor Fábio Moreira Ramiro, para prestar homenagem ao nosso palestrante convidado. Bom dia a todos. É sempre uma honra estar nesse auditório. Já tantas histórias da Justiça Federal, casa em que há alguns anos resolvi, né, ingressar, fazendo coro a tantas pessoas que já eram ídolos desde os tempos de estágio. E aqui faço uma homenagem àquela que foi a primeira, mas foi a segunda magistrada com quem trabalhei, a doutora Mônica, na 12ª Vara, de quem fui substituto, e professora do nosso palestrante de hoje, em nome de quem eu cumprimento todos aqui presentes. A minha amiga, essas coisas são coisas apenas de amigas, presidente da JUFBA, a doutora Gabriela, perguntou-me se eu poderia fazer uma pequena homenagem, breve homenagem, ao palestrante. Primeira coisa, a gente não tem como dizer não para a Gabriela, né? Segundo, seria absurdo não homenagear uma pessoa que tem lugar no coração da gente. E aí a gente vai rebobinar a fita. E aí, Fábio, muita gente não sabe nem o que é rebobinar, muito menos o que é fita, né? Mas a gente rebobinava as fitas quando ia entregar na locadora. Se não rebobinasse, levava multa. Vamos para o ano 2002. Eu, junto com o doutor Durval, o diretor, a gente já tinha poucos meses de ingresso aqui na Justiça Federal. E eu fiz a seleção para professor substituto da UFBA. E a primeira turma que encontro, eu tinha 3 turmas nesse momento, 2 ou 3. Era uma turma de processo penal 2. Uma turma com cerca de 40 alunos, já perto da formatura. E embora fizesse chamado, embora me considerasse bom de memória para nomes, havia 2 Fábios na sala. E havia também uma menina chamada Thaís, que era um crânio. Porque professor novo
ele invariavelmente ele é mais rigoroso do que deveria ser. E aí eu era aquele professor que disse, eu vou tirar o couro desses alunos aqui. Mas a Thaís e um Fábio não tinha como tirar o couro, porque eles não deixavam margem, era uma coisa impressionante. E, na minha opinião, eles eram namorados, porque mostravam certa intimidade na sala de aula. E, para mim, era o Fábio, namorado da Thaís, era o Fábio Roque. Era aquele equívoco que você faz, porque esse palestrante de hoje aqui, que nos deixa boquiabertos enquanto nós os ouvimos. E aí, doutora Luísa, doutora Gabriela, como pouco exploramos o Fábio Roque aqui, viu? Era para ele ter feito aqui várias cestas jurídicas nossas, e entre outros eventos. É de uma capacidade de nos prender a atenção que é impressionante. Mas na sala de aula eu nunca ouvi a sua voz, viu, Fábio? Nunca ouvi. Eu uma vez conversando lá na segunda vara, mas eu sempre fui muito tímido mesmo. Embora nesse tempo ele já desse aulas, e eu sequer sabia que ele já era até servidor público federal, né? Desde 2001 ele já era servidor público federal. É um fenômeno, é algo assim da gente sequer acreditar. Passa-se o semestre e já estamos ali no 2003, quando eu encontro o Fábio, que para mim era o Fábio Roque, junto com o Fábio Roque verdadeiro. Os dois juntos, aqui no foyer aqui da Justiça. E eu parabenizo o Fábio errado. Parabéns, você passou no concurso para juiz. Não, foi ele. Como assim foi ele? Não é você, Fábio Roque? Não, Fábio Roque é ele. Porque eu fiz uma associação, acho que por causa da Thaís, eu já contei essa história para ele. E o Fábio Roque era esse que começava a passar em todos os concursos possíveis e imagináveis e que acabou chegando aqui a essa casa. Também em 2007. E de uma forma tão, que eu diria, tão discreta, que quem conhece, eu falei agora para a Renata ali, quem conhece o Fábio Roque na palestra jamais imagina que ele no dia a dia, você precisa arrancar mais dele, né, das palavras, e que os servidores que estão aqui da segunda vara sabem como ele é essa pessoa reservada. Obviamente que mais conhece assim, esse jeito reservado é Carol, sua esposa, que está aqui para nos honrar e nos brindar com sua presença. E aí acontece de em 2019 eu me remover para a segunda vara e encontrar o mais brilhante aluno que já tive. E aí já encontro o brilhante magistrado, o brilhante professor da UFBA, o brilhante mestre, o brilhante doutor em direito. Uma brilhante pessoa antes de tudo. Se trata de um ser humano, de um coração enorme, de uma generosidade gigantesca e que faz falta, faz muita falta, né? Mas a gente sabe que onde ele estiver, ele vai estar sempre produzindo o bem. Fábio Roque, eu fiquei sabendo há pouco tempo, ele disse, acho que foi no Instagram, ele disse, não nasceu em Salvador, nasceu no Recôncavo. Alagoinhas, quase Recôncavo. Alagoinhas, viu, Igor? Por isso, quando eu falava, vamos fazer um encontro da Juve em Alagoinhas, né? Aquela água de Alagoinhas, né? Mas ele é um soteropolitano pela sua criação e é um grande homem do nosso estado, do nosso país, e que no dia de hoje ele nos deu muito mais do que uma palestra, nos deu muito mais do que uma aula. Ele nos passou sentimento. Um sentimento que não pode jamais ser deixado de lado, um sentimento que jamais pode ser negligenciado. Tem que nos deixar vigilantes todo o tempo. No nosso estado, na nossa cidade, tantas vezes decantada como a Roma Negra. E me entristecia, Fábio, quando você falava de fatos que tão conhecidos por todos nós. E onde é que estava a nossa indignação de todos nós? Como essa questão dos blocos de carnaval. Eu me lembro que eu tive um colega no primeiro grau, a gente chamava primeiro grau, que hoje é fundamental. Um colega brilhante.
E aí a gente, né, se afasta, ele foi fazer escola técnica, eu fui fazer colégio científico. Depois encontro com um grande amigo em comum. E, rapaz, como é que estão as coisas? Tá tudo bem, tudo jóia e tal. Aí eu perguntei, tem visto fulano? Eles eram muito próximos, né? Continuaram próximos, fizeram escola técnica juntos, fizeram uma faculdade semelhante. Sim, a gente saiu junto no carnaval, mas aconteceu uma coisa chata. Isso que foi, ele comprou um abadá de um bloco, e a gente estava no segundo dia de carnaval já, o bloco era o Cheiro de Amor, a gente tem que dizer o nome das coisas. Porque o Cheiro de Amor, dizem, né, inventou até um incêndio para que fossem destruídos os antigos sócios, porque era um bloco mais miscigenado e queria se branquear. Quando fez fama com a banda. Isso é uma conversa que sempre se falou em Salvador. Talvez eu não esteja aqui falando nenhuma novidade para a maioria. E esse nosso amigo, esse colega, ele foi expulso em plena Avenida 7. Porque perguntaram a ele, cadê a sua comprovação de que você é associado? Você não está na nossa lista. E é proibido vender abadá. Mas por que somente coisas como essa nos envergonham, nos entristecem? Mas, acima de tudo, tem que nos dar, a partir do que você nos falou aqui, a coragem de combater. Obrigado por tudo, obrigado por ser a pessoa que você é. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por construir uma família linda que você se dedica com um amor que eu pude presenciar e em conversas que tivemos. E essas conversas fazem uma falta enorme, né? Quando a gente né, Renata, a gente vive tão solitário no ato do julgamento, mas os voos e os sonhos, eles continuam existindo. E hoje você realiza outros sonhos, você alçou outros voos. E o que mais desejo, meu amigo, meu ex-colega, meu ex-aluno, meu ex-professor, meu ex-orientador, né? Orientador é para sempre, né, Tagore? Meu orientador no mestrado. Eu não podia ter escolhido outro. O que eu lhe desejo, o que eu sei que todos aqui desejam, é que a sua vida seja sempre como ela foi, uma vida de realizações, uma vida de felicidades, uma vida plena, porque menos do que isso, ela lhe seria muito injusta. Obrigado a todos e, mais uma vez, eu peço uma salva de palmas para o grande homem Fábio Roque. Convidamos a servidora desta Justiça Federal, Isabela Santana dos Santos, para também prestar homenagem ao nosso palestrante do dia. Bom dia a todos. Cumprimento a presidente da AJUFBA, doutora Gabriela. Agradeço pelo convite, já que minha amiga Adriana iria se emocionar muito, e fiquei incumbida de agradecer ao ex-juiz Fábio Roque em nome dos servidores. Então é mais fácil, porque se eu fosse falar de Fábio Roque, meu amigo, aí eu não conseguiria dizer absolutamente nada. Eu iria ficar chorando aqui por algumas horas e não conseguiria dizer muita coisa sobre aquele que eu conheci em 1998 e foi meu calouro. Sim, eu sou mais velha que Fábio. Mas não contem a ninguém, por favor. E não conseguiria realmente agradecer ao meu amigo. Vou continuar devendo essas palavras, né, Tagore? Vou falar realmente só do meu superior, do meu ex-juiz, em nome dos servidores da seção judiciária, que tiveram o prazer e a honra de trabalhar ao seu lado e ser conduzido pelos seus ensinamentos.
Dr. Fábio, dentre suas características marcantes, ele tem um dom de ver por dentro das pessoas. Ele consegue extrair o melhor de cada um, consegue perceber as peculiaridades, as singularidades dos servidores e, dentro dessa visão dele, trazer para perto um ambiente saudável, um ambiente que propicia um trabalho ainda de maior qualidade, graças a essa leveza que ele tem, essa tranquilidade de conduzir, ainda que haja momentos em que ele esteja sobrecarregado. São muitos os papéis, mas o equilíbrio que ele traz para o trabalho é que faz com que a gente consiga produzir mais, seja quando ele está substituindo na turma recursal e cumulando com a vara de execução fiscal, seja subindo e descendo com as audiências criminais ou nos nossos inúmeros plantões do recesso. Muitas liminares, muitas matérias, questões que chegam para ser resolvidas de pronto, e ele sempre muito tranquilo e ponderado para trazer uma palavra de orientação e decidir. Nunca foi difícil para ele decidir. Acho que a decisão faz parte do ser de Fábio. Então, eu queria agradecer por ser o grande apoiador de sonhos e conseguir deixar aqui seus ensinamentos para os servidores, mas também, até ao sair, ensinar mais uma vez que é possível alçar novos voos e acreditar nos projetos. É sempre muito bom e inspirador olhar para a sua história e, de certa forma, reconhecer a minha. Então, em nome dos servidores, eu agradeço, mas aproveito também para dizer que hoje, falando sobre esse tema, retratou a minha história, a história da minha família. Minha bisavó foi escrava e chamava o pai de meu avô, hoje com 98 anos, de meu amo. É muito simbólico, isso é muito forte. Eu estou nas estatísticas, mulher, negra, vítima muitas vezes, seja do racismo institucional, do racismo ambiental, porque eu já morei mal em Salvador, eu sei exatamente o que é. Então, muito obrigada também por trazer esse tema de forma tão forte, que tocou tanto e trouxe a reflexão para cada um aqui, que eu sugiro que sempre faça o teste do pescoço nos espaços de poder. Olhem para os lados, vejam quantos negros ocupam espaços de poder. Muito obrigado, Fábio. Com a palavra, a excelentíssima senhora presidente da Associação dos Juízes Federais da Bahia, juíza federal Gabriela Macedo Ferreira, para os agradecimentos ao professor Fábio Roque da Silva Araújo, com a entrega de uma placa em sua homenagem. Em nome da associação, eu gostaria de te entregar essa placa, Fábio. Caro juiz, colega, amigo e professor Fábio Roque, nesse ano você encerrou uma linda etapa de sua carreira e queríamos registrar nosso carinho e nossa admiração por sua força, competência e carisma. Desejamos que sua jornada futura seja repleta de realizações e felicidades. Com estima, os juízes federais da Bahia, por meio da Associação de Juízes Federais da Bahia, a AJUFBA. Com muito carinho, esse é o nosso singelo registro, né, da consideração, da amizade que a nossa associação tem e sempre terá por vocês, tá? Hoje aqui, essas lindas falas, né, representaram um pouco do carinho e desse amor que você deixou também, né, como marca aqui sua na justiça, tá? Você vai deixar, como disse bem Luísa, saudade, né, pelo seu brilhantismo. O Fábio usou 10 vezes a palavra brilhante, 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 e ainda foram poucas as vezes, porque essa palestra de hoje é emocionante, né, disse por si só, eu nem preciso falar mais, tá? Muito
Muito obrigada por... Passamos a palavra à Você presidente. deseja falar alguma coisa, deixar algum registro a mais? Depois de ser homenageado, eu vou te passar aqui a palavra. Bom, só agradecer mesmo as. Gabriela disse que tinha uma surpresa que eu não imaginava que fosse tão emocionante, então agradecer imensamente as palavras generosíssimas, mas também colocaram dois grandes amigos para falar, né? E ambos amigos, né, de muito tempo. Isabela, como ela disse, desde 1998, minha amiga queridíssima, e que ficava brincando comigo sempre que a gente ia trabalhar junto, me chamando de doutor e excelência, né? E agora eu digo que excelência é ela, porque em breve estará nos quadros do Ministério Público da Bahia, e eu fico numa felicidade imensa em ver minha querida irmã logrando êxito no sonho que sempre desejou. Então, voe muito alto, que você merece tudo e muito mais. Parabéns. E Fábio Ramiro, eu não tenho nem palavras, né? Para mim é um exemplo, como eu disse no começo, né? Um dos grandes exemplos de magistrados que nós temos aqui. Outros temos também, a casa aqui está muito bem servida, de pessoas muito competentes, muito dedicadas, muito corretas no exercício da sua função. Mas Fábio, para mim, é uma dessas referências assim que balizava realmente minha atuação. Aliás, eu disse até na mensagem de despedida que eu tive a grande honra de trabalhar com juízes queridíssimos, mas as experiências finais, né, com dois ex-professores, Salomão e depois com Fábio Ramiro, que são para mim duas grandes referências. Então, muitíssimo obrigado, meu amigo, muitíssimo obrigado mesmo pelas palavras generosas. Eu atribuo à nossa amizade e não a mérito meu, mas que são extremamente emocionantes e falam muito mais sobre a sua generosidade do que sobre mim. Muito obrigado de verdade. Eu gostaria de agradecer a presença da ilustríssima senhora presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Camila Dias dos Santos Carneiro. Agradeço pela presença da senhora. A senhora deseja falar? Vou te passar, então, a palavra, tá? Para após fazermos o encerramento do nosso evento. Só um pouquinho para a gente não ter aquela sensação de que chegou aqui e não fez ou falou nada de útil, né? E não contribuiu com o debate. Primeiro, boa tarde ou bom dia, porque eu ainda não almocei, a todas as pessoas que estão aqui presentes. Saúdo a mesa e aí peço licença para fazer a quebra do protocolo, doutora Gabriela Macedo, na pessoa do meu queridíssimo professor Fábio Roque. Eu sou aluna egressa da Católica, Universidade Católica de Salvador, também da pós-graduação, e fui aluna dele nessas duas oportunidades. E sempre aprendi muito com o professor Fábio Roque. E quando nós fomos instados a estar aqui, né, quando se trata de pauta racial, obviamente, né, nós estamos aqui sempre no centro do debate, e que eu sabia que era do Fábio Roque que estaria, eu fiquei muito feliz. Peço primeiro desculpas pelo atraso, e ele é justificável. Hoje nós estamos, desde ontem, na verdade, estamos em conselho pleno da OAB, e hoje, especificamente, eu estava a caminho da OAB, porque nós temos uma pauta muito importante sendo discutida, que são as ações afirmativas que a OAB da Bahia vem implantando e já tem implantada, né, na instituição. Porque, como diz Angela Davis, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Eu vou um pouquinho mais além, é preciso se responsabilizar pelos privilégios que nós, enquanto sociedade, principalmente em pessoas brancas, possuem nessa sociedade e que, obviamente, a gente vê espelhado, tá, nos lugares. Como disse a nossa querida servidora Luísa, basta a gente fazer o teste do pescoço. Se a gente, por exemplo, olhar para essa mesa, a gente vê, né, que isso aqui é o reflexo do que a sociedade nos mostra. Porém, eu parabenizo, né, a JUFBA justamente por propor esse debate aqui, porque são debates como esses que fazem com que a gente faça a mudança que é necessária,
para que a gente faça a mudança, inclusive, do visual que é necessário, para que a gente possa se olhar e se ver. Quando a gente esteja aqui na plateia, doutora Venandra Muricy, minha querida amiga e colega, doutora Isaura Genoveva, que estava aqui até pouco tempo também, que é uma irmã de luta, para que doutora Venandra olhe para aqui, para essa mesa e se veja também. Para que eu, quando esteja nesta plateia, olhe para essa mesa, me veja também. Para que Luísa olhe para essa mesa, ela também se veja. Então, é importante que estes espaços estejam propondo estes debates, porque não existe em falar em Estado democrático de direito, em cidadania, em democracia, sem falar das relações étnico-raciais. Não se pode tratar de nenhum assunto na sociedade em que a pauta racial ela não esteja atravessando, né, e interseccionalizando com todas as outras questões que nós temos. E eu fico muito feliz, por exemplo, de estar num espaço como esse, em que, pese já ter perdido meu ponto de pauta, não pude apresentar. Quem fez isso foi uma outra pessoa, que é um irmão também, que eu não estou falando, que o professor Fábio Roque não está falando apenas para nós. Nós estamos falando para outras pessoas que precisam, sim, compreender a gravidade do que é o racismo, não apenas para o enfrentamento, para o combate, mas também para a prevenção e para a mudança de mentalidade. Então, eu agradeço imensamente, até para encerrar e não me estender, por poder estar aqui nesse espaço, sentada aqui nesta mesa, ser uma mulher negra num espaço de poder tão grande como a Ordem dos Advogados do Brasil, representando essa pauta, e ver que a gente vem, sim, mesmo que a passos curtos e lentos, mudando essa realidade. E eu posso dizer com certeza que o professor Fábio Roque tem muita responsabilidade nesse processo, principalmente aqui dentro da Justiça Federal. Quero poder voltar aqui outras vezes e ver nesta mesa alta juízes, juízas, negros e negras, porque a gente sabe que a justiça é quem entrega ao cidadão aquilo que ele vem buscar. Que não é apenas a justiça, mas o acalento para a dor que ele tem. E quando a gente tem uma justiça embranquecida, que não conhece as agruras do que é ser uma pessoa negra, a origem do que é ser uma pessoa negra, e não estou dizendo que isso é insensibilidade, mas, obviamente, como o professor Fábio Roque falou, maçã é maçã, banana é banana, né? A banana nunca pode dizer o que é ser maçã e nem a maçã pode dizer o que é ser banana. Então, para que a gente tenha um sistema de justiça plural, diverso, inclusivo, é preciso a gente trabalhar na perspectiva de enegrecer o poder judiciário, sim, para que a gente tenha mais sentenças justas no sentido real da palavra, fazendo justiça social. Muito obrigada. Agradeço, doutora Camila, por ter nos prestigiado, por ter deixado de comparecer, né, outro evento muito importante, pelas palavras. E agradeço a presença de todos, agradeço os colegas do interior, doutor Erley, doutor Gilberto, né, que se deslocaram para prestigiar o nosso evento, a nossa querida doutora Mônica, aqui também presente, tal, todos os colegas que vieram, os servidores queridos da segunda vara, que moram no meu coração. Foi minha primeira lotação como juíza substituta e tenho um carinho muito especial por todos eles. Por coincidência também foram servidores que, por fim, o doutor Fábio também atuou junto. Então é isso, teremos em continuidade a próxima Sexta Jurídica, a 4ª edição, já marcada para o dia 26 de julho. Aguardo todos vocês. Vamos tratar de inteligência artificial, que é também um tema do momento muito importante. E dou por encerrados os trabalhos dessa 3ª Sexta Jurídica. Muito obrigada.